Agradeço a presença de todos e de todas, em especial aos meus alunos e às minhas alunas que estiveram há pouco em avaliações e estão cansados, mas agora vão poder relaxar, com toda a certeza, ouvindo esta intervenção do professor Fernando Moreira. Eu não vou fazer uma apresentação formal do professor Fernando Moreira, digamos que se eu disser que se trata de um professor catedrático de cultura portuguesa, já estou a dizer tudo, obviamente. É com chave de ouro, digamos assim, que vamos fechar este ciclo de conferências, ouvindo falar de um tema de que muito se fala em Portugal, a Revolução do 25 de Abril. O título desta intervenção tem uma palavra que é, por assim dizer, uma palavra-chave em qualquer sociedade, e em particular em qualquer sociedade que se queira evoluir, a palavra memória. Muito se fala de memória, e muito se fala de memória sobretudo quando se fala de literatura, e hoje vamos também ouvir falar de literatura, porque também não há sociedades, e em particular sociedades evoluídas, sem literatura. A literatura é, antes de mais, memória, obviamente. E eu tenho andado nos últimos dias, e por isso é que tenho aqui estas folhas, a fazer um levantamento na internet, em particular, na imprensa em geral, de textos sobre o 25 de Abril. E eu digo isto apenas para, digamos, até referir já alguns pontos de partida, até para questões que vocês poderão fazer. Nesta altura, é costume que a imprensa, e em particular a internet, nos apresente inúmeros textos sobre o 25 de Abril. O 25 de Abril, curiosamente, que durante o resto do ano está mais ou menos esquecido. E está mais ou menos esquecido ao nível de um aspecto que, para mim, para muitas pessoas, é importante e que tem precisamente a ver com a memória daqueles que viveram o 25 de Abril de forma muito direta. E refiro-me sobretudo àquelas pessoas que foram presas, torturadas, enfim, que foram vítimas diretas, porque há inúmeras, todos nós, portugueses, fomos vítimas, até certo ponto, indiretas do fascismo, mas há as vítimas diretas. E as vítimas diretas não têm tido muita voz, digamos que a sua memória tem estado esquecida, ou seja, não tem havido muitas investigações junto dessas pessoas, investigações que visem verificar o que é que essas pessoas viveram de forma direta. Mas, felizmente, que têm surgido alguns livros com enfoques diversos, digamos, enfoques sociológicos, culturais, históricos, que visam preservar a memória dessas pessoas. E, curiosamente, surgiu aqui há uns tempos um outro livro que tem a ver com aquilo que se chama o 25 de Abril dos Milionários. Portanto, os capitalistas foram perseguidos e foram torturados e violentados no pós-25 de Abril e começam também a surgir algumas investigações sobre esse aspecto particular. Digamos, a perspectiva dos capitalistas é algo também de que não nos podemos esquecer. Desde logo que remete para os excessos que sempre surgem quando há uma revolução. Há um programa, e termino já, não sou eu que vou falar, obviamente, há um programa na Antena 1, e isto interessa referir sobretudo porque eu sei que há alunos que gostam de ver programas na televisão e de ouvir programas na rádio. Há um programa muitíssimo interessante, muitíssimo bem feito, que tem como título, sugestivo, Nos Limites da Dor. Nos Limites da Dor. É um programa que passa na Antena 1, da Rádio Pública Portuguesa. É um programa muito bem feito. Aliás, a Rádio Pública Portuguesa trabalha muitíssimo bem. E este programa, em particular, é muito bom porque nós ouvimos em direto
em primeira mão, depoimentos de pessoas que foram torturadas e que nos dizem, por exemplo, que pessoas, digamos, ditas anónimas, mas também pessoas de que não conhecemos minimamente a história, mas também pessoas, digamos, ilustres da sociedade portuguesa, como alguns políticos. Estou a pensar num político e professor universitário da Universidade Nova de Lisboa, Fernando Rosas, que foi vítima da PIDE e que já foi entrevistado neste programa. E ele dizia, por exemplo, que as torturas da PIDE foram muito à portuguesa, digamos assim, torturas que incidiram muito sobre a questão, sobre a parte psicológica, mais do que incidirem sobre a parte física, incidiram sobre a parte psicológica, desde logo a tortura do sono. E neste programa nós também ficamos a perceber como o regime português dialogou muito com a Alemanha, com a Itália, enfim, com outros regimes fascistas. E como ela própria criou, digamos, uma arte de torturar. Uma arte que até foi, e pouca gente saberá isto, que até foi depois utilizada pela CIA, por exemplo. Bom, enfim, trouxe muita coisa, mas depois de ouvirmos a intervenção do professor Fernando Moreira, podemos falar um pouco mais sobre alguns aspectos que eu queria aqui referir e que tem a ver até com a questão de que já falámos nas aulas de Fernando Pessoa. Eu falei-vos do poema, da sátira magnífica que Fernando Pessoa dirigiu a Salazar. Reparem como Salazar, em 1935, teve a percepção, mal Salazar surgiu como Ministro das Finanças, ele, Fernando Pessoa, teve a percepção de que se tratava de um tiraninho, muito à portuguesa. E por isso mesmo é que ele vai dizer, Fernando Pessoa, coitadinho do tiraninho, não bebe vinho, nem sequer sozinho. Bebe a verdade e a liberdade. E com tal agrado que já começam a escassear no mercado. Coitadinho do tiraninho, etc. É um texto magnífico em que ele nos diz, por exemplo, este senhor Salazar é feito de sal e azar. Reparem, Salazar, sal e azar. Se um dia chove, a água dissolve. O sal e sob o céu fica só azar. É natural. Muito bem. Passo a palavra ao professor Fernando Moreira.